Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que é a minha primeira leitura do autor. Gente, para começar, eu queria falar que eu dei uma nota 3,5 para esse livro. E assim, não é uma nota super baixa, tá? Eu não acho que ele é um livro ruim. Assim, eu tinha muitas expectativas em relação a esse livro. Eu não sou a pessoa que mais lê thriller no mundo. Eu adoro um thriller psicológico, mas os thrillers que eu já li são poucos. E assim, gente, esse livro é um livro que ele não é ruim, ele é bom. Eu não amei ele, mas eu também não odiei. É um livro que foi bom, foi uma experiência de leitura boa. Eu fiquei muito presa no livro desde o começo. Só que assim, gente, ele é um livro que ele dá uma decepcionada no final, sabe? Eu li esse livro em praticamente um dia. Eu li, tipo assim, em 2 dias, mas, gente, eu só parei de ler porque realmente eu ali precisava fazer outras coisas. Mas, gente, eu li muito rápido esse livro, muito, muito rápido. Eu com certeza leria ele em um dia. Vou começar falando um pouquinho, né, sobre um dos motivos pelos quais o livro já te prende assim desde o começo. No começo do livro, a gente já vai começar ele pelo final. O primeiro capítulo é o último capítulo também. Então, assim, você fica ali um pouco intrigado pra descobrir como que a história vai se desenrolar pra chegar naquele final, entendeu? Nesse último capítulo, a gente vai ver a nossa personagem principal, que é a Eva, tendo que fugir de alguma coisa, de alguém. A gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, mas tem alguém ligando pra ela e ela tá tendo que enterrar uma das filhas dela. E aparentemente tudo que aconteceu foi culpa dela. Só que assim, fica uma coisa ali meio ambígua, a gente não entende direito o que tá acontecendo, mas a gente vê que realmente alguma coisa muito horrível aconteceu com a família. Isso, depois que, né, ela enterra uma das filhas, a outra filha dela tá dentro de um quarto presa, e ela vai lá, ela chama a filha dela, elas entram em um carro, e a Eva acaba provocando um acidente em que, assim, né, pelo que parece ali, mata as duas, sabe? E a gente fica assim, muito sem, tipo, o que que tá acontecendo? Por que que ela fez isso? O que aconteceu com a filha dela? E então assim, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai se perguntando o que levou, né, levou a esse final. Depois que a gente tem esse primeiro capítulo, que é o final do livro, a gente vai realmente começar o livro, que a gente começa tendo a Eva como nossa narradora e protagonista do livro. Ela é a matriarca de uma família e assim, vai mostrar o dia a dia dessa família, a estrutura, o contexto deles, né, quem eles são e tudo mais. A gente vai ver a Eva, que é a mãe, né? Ela tem duas filhas, que é a Sara e a Ângela. Elas são gêmeas. A gente vai ver que ela é casada com o Vicente, que é um advogado que está prestes a ser promovido pelo escritório que ele trabalha. E assim, gente, ela parece ter uma vida perfeita. Eles parecem ser uma família perfeita. Eles vivem ali em um condomínio de classe média alta. Eles vivem assim uma vida perfeita, maravilhosa. O Vicente, que é o marido dela, parece ser um pai, um marido incrível e tal. Só que aí, o que acontece? A Eva descobre que ela tá grávida. De novo, né? E aí, gente, isso muda assim tudo, muda a realidade deles. Eles ficam muito felizes, né? Só que assim, uma coisa que eu não entendi direito. Ao mesmo tempo que ela fica feliz por ela estar grávida, ela fica com medo e ao mesmo tempo ela meio que não queria. Não dá pra você entender se ela realmente queria aquela gravidez ou não. Aparentemente o marido dela queria, ele, né, fica muito feliz quando ela fala que tá grávida, mas parece muito que ela tá ali performando esse papel pra agradar ele e não porque realmente era uma coisa que ela queria. Dá pra ver, principalmente nesse começo do livro, que a Eva, ela é uma mãe, né? Ela é uma mãe que cuida de duas filhas, ela tá grávida, ela cuida da casa, e ela ainda tem um trabalho dela, que ela trabalha de casa. O livro vai mostrar que ela tá extremamente sobrecarregada, principalmente depois que o bebê nasce, assim, mostra que ela tá muito sobrecarregada. Em relação ao trabalho dela, ela tem um trabalho um pouquinho peculiar, um pouquinho diferente. Ela é uma cegonha, que é um termo que é usado para pessoas que criam reborns, que são aqueles bonequinhos bebês, sabe? Que, assim, vou deixar uma foto aqui para vocês terem mais ou menos na cabeça. Mas na capa do livro a gente até tem um reborn, que é aqui uma cabeça, né, de bebê. E assim, gente, é meio. Eu acho meio macabro, assim, eu acho meio assustador. Você vai ver, né, que ela tenta conciliar a vida de mãe, a vida de esposa, né, porque ela faz tudo dentro da casa. Ela é a primeira que acorda, ela cuida das filhas, ela leva elas na escola, cuida das roupas do marido, ela arruma a casa, ela tem que cuidar do bebê, enfim, gente, tipo, é muita coisa. A gente vai ver que a Eva tem uma cliente, que é uma cliente que ela quer fazer um reborn do filho dela que morreu. A gente vê que a Eva fica extremamente abalada porque ela tá grávida, né? Ela tá tendo ali que
lidar com isso, com uma mãe que perdeu o filho. Sim, é muito estranho pra ela ter que criar um reborn baseado em uma criança que morreu, assim, e ela fica isso fica na cabeça dela, sabe, dá pra ver que, assim, ela fica extremamente abalada. Uma das coisas que acontece no livro, no desenrolar do livro, é que a gente vai vendo cada vez mais a Eva ficando sobrecarregada com essa rotina de cuidar das filhas, cuidar do bebê, porque, assim, gente, um bebê, querendo ou não, dá muito trabalho. Então ela não dorme, ela tem que cuidar das filhas, levar na escola, terminar esse trabalho dela que ela tá fazendo, né, que é esse bebezinho. E assim, a gente vai ver que cada vez mais ela fica muito cansada, ela tá assim, surtando, ela tá ficando muito mal. O marido dela cada vez mais vai se mostrando ausente, sabe? Ele vai ficando cada vez mais distante, assim, dá pra ver que ele é um marido que se importa muito com status. Então a gente vê que várias vezes a Eva mesmo, na cabeça dela, tá criticando ele por isso, né? Por ele se importar tanto com status, com eles serem a família perfeita e tudo mais. E a gente vê o tanto que a Eva, ela tá ali se matando todos os dias para tentar performar de forma perfeita esse papel de mãe e de esposa. Ela tá sempre tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita. E assim, isso acaba com ela, sabe? A gente vai ver cada vez mais várias críticas a essa romantização da maternidade. Desde o parto dela, né? Quando ela teve o filho dela em parto normal, e a gente vai ver que, assim, ela percebe o quanto que aquilo é horrível, ela sofre muito. Várias críticas no livro em relação a essa romantização da maternidade, do parto humanizado, de todos esses processos, né? Dos pontos altos, assim, no livro pra mim, que foram essas críticas a essa maternidade romantizada, que é essa ideia de que toda mãe tem que ser perfeita e de que, né, ai, tudo é lindo, tudo é feliz e tudo mais, sendo que, por exemplo, a Eva, ela é uma mulher que ela acaba tendo depressão pós-parto e assim, gente, a vida dela tá muito difícil. Cansada, ela tá estressada, o casamento dela com o marido dela começa a se desgastar, eles começam a ter discussões, enfim, sabe, realmente mais esse contexto da vida dele se tornar um contexto problemático e caótico mesmo, com o nascimento do terceiro filho. Sim, ao longo do livro, a gente vê que a Eva ela tem um passado muito complicado. Ela sofreu diversos abusos da mãe na infância. A mãe dela era uma pessoa extremamente problemática, batia nela, assim, é que ela tem uma relação muito difícil com o passado dela. Cada vez mais o passado dessa personagem e o quanto que é problemático tudo aquilo que tá por trás da história dela. A gente tá vendo essa rotina caótica deles piorando cada vez mais. Várias coisas estranhas começam a acontecer. Por exemplo, a Eva começa a ter alguns lapsos de memória. Várias vezes ela apaga e aí ela não lembra o que aconteceu, ela não lembra como ela foi parar em tal lugar. Então, assim, isso faz a gente começar a desconfiar da personagem, porque a gente começa a pensar: será que ela realmente é uma narradora confiável ou não? Acontece. No livro, as crianças, tanto as gêmeas quanto o bebê, começam a aparecer machucados. E ninguém sabe explicar por que eles estão sendo machucados, por quem eles estão sendo machucados, como aquilo aconteceu. Nas câmeras não mostra o que aconteceu, sabe? Tem várias coisas esquisitas que acontecem. A gente começa a duvidar de todos os personagens. A gente suspeita da própria Eva, a gente suspeita do marido, da moça que trabalha na casa deles. É uma loucura o livro, porque você não sabe em quem confiar, em quem acreditar, se a narração da Eva realmente está sendo confiável ou se ela mesma não lembra das coisas que ela está fazendo. Depois que isso acontece algumas vezes, as crianças parecendo machucadas, eles vão na escola conversar, né, sobre as meninas, se aconteceu alguma coisa na escola, porque eles falam, não, deve ter sido na escola, alguma coisa aconteceu na escola. Isso acaba fazendo ali ter uma investigação, acaba que a diretora se envolve, e aí a gente tem, né, uma investigação maior, as meninas conversam com uma psicóloga, e o que acontece? A psicóloga fala que uma das meninas falou que tinha sido a Eva, que tinha machucado elas. E, gente, a partir desse momento, tudo começa a mudar no livro. Você não sabe mais em quem você acredita, você não sabe mais, sabe? Vira uma loucura, realmente. Coisas esquisitas começam a acontecer. As fotos das meninas, essas informações sobre elas estarem sendo machucadas dentro de casa, vaza de uma forma que ninguém sabe como aconteceu também. Todo mundo do condomínio ali, do meio social deles, fica sabendo. E assim, gente, a Eva começa a ser massacrada. E ela continua falando: gente, não fui eu que fiz isso, não fui eu que machuquei as minhas filhas. E assim, tá todo mundo massacrando ela é expulsa de casa, ela vai ter que morar em outro lugar, ela fica sem contato com os filhos. E assim, gente.
sabe, cada vez mais a história vai tomando um rumo que você não sabe se ela, se foi o marido, quem que foi. Até mais ou menos essa parte eu gostei, porque você fica assim, completamente envolvido com a história, você fica querendo saber o que aconteceu, o que vai acontecer, você fica querendo descobrir esse mistério. Só que assim, gente, eu sinto que a partir de um certo ponto, as coisas começam a não fazer mais sentido. As explicações que vão sendo feitas depois, sobre o que aconteceu, sobre por que as coisas aconteceram, pra mim não fez sentido. Eu não gostei do final desse livro. Pra mim foi muito corrido, faltou muita informação, muita coisa que não foi dito. A escrita do Rafael Montes, eu adorei. Assim, o livro ele realmente te deixa sem saber em quem confiar, se você confia na personagem que tá narrando, se você sabe, tá duvidando dela. Realmente ele sabe te prender e criar ali um mistério muito bom. Mas eu não gostei de como foi desenvolvido esse final. Eu não gostei de como as coisas terminaram ali de uma forma do nada, assim, acabou. Em poucas páginas é explicado o que aconteceu, só que tem muita coisa que não se explica, e aí já tá ali de novo naquele final, que é o começo, né? E aí a gente fica assim, sem entender realmente, sabe? Porque, não sei, eu achei esquisito, eu não gostei desse final. Esse livro, apesar dele ser um livro bom, ele é um livro bem escrito, né? Eu achei muito boa a escrita do Rafael Montes. Eu dei 3,5 porque, gente, eu esperava muito mais, sabe? Eu esperava mais do final. Eu esperava que o plot ia ser. Não sei, eu esperava que o plot ia conseguir explicar tudo. No final você ia, meu Deus. Mas no final, eu não sei, eu sinto que o final não. Você não compra muito o final, sabe? Você não entende muito bem aquilo, essa explicação. Então, assim, não sei. Não é um final óbvio, com certeza não. É uma coisa que você não estava esperando. Assim, eu acho que o final podia ter sido melhor. Eu quero ler outros livros do Rafael Montes. Gente, eu falei assim, será que realmente eu que não gostei? Será que o problema sou eu e tudo mais? Mas eu fui no Scoob, no Goodreads, dar uma olhada, né, sobre o que as pessoas falavam sobre esse livro. E muita gente falava a mesma coisa, falando mal do final, falando que, enfim, todas essas opiniões que eu dei aqui. E aí eu falei, tipo, ok, eu acho que não sou só eu, então. Mas assim, gente, eu quero muito ler mais livros do Rafael Montes, porque eu gostei muito da escrita dele, eu gostei das críticas que ele faz, porque querendo ou não, a Eva, ela é uma personagem que ela tá inserida ali num contexto de classe média alta. Então a gente vai ver ali várias, sabe, várias críticas daquele estilo de vida, enfim, a várias coisas. E eu gostei bastante dessa parte, da parte da gravidez também, que a gente teve várias críticas ali a essa coisa de, ai, mãe perfeita, esposa perfeita, né? E o tanto que pra Eva carregar aquilo era muito pesado. Então, assim, gente, eu gostei muito dessa parte do livro. Eu não acho que ele é um livro ruim, mas ele é um livro que você cria muitas expectativas e depois ele não cumpre com essas expectativas. Gente, esse foi o segundo livro, inclusive, que eu li esse ano. Eu já li 2 livros esse ano, estou na minha terceira leitura. Eu tô lendo Um Lugar Feliz. Eu tô no comecinho ainda. Depois que eu li 2 livros, eu fiquei assim um pouco cansada, sabe, de ler. Eu fiquei querendo fazer outras coisas, focar em outras áreas. Espero trazer mais resenhas aqui pra vocês esse ano. Gente, foi isso. Eu fiquei meio decepcionada com o final desse livro, confesso, porque assim, eu tava esperando que ia ser uma coisa assim, que ia mexer com a minha mente completamente, mas não foi. Caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, me sigam nas outras redes sociais também. Eu criei um Instagram literário pra quem não sabe. O arroba eu vou deixar aqui pra vocês e tem alguns links das minhas outras redes sociais aqui embaixo. Eu espero muito que vocês me sigam lá.